As mãos de Luana tremiam ao segurar o envelope encontrado nas raízes daquela flor. As letras manchadas revelavam uma verdade tão cruel que ela precisou reler, buscando algum erro. Mas não havia erro. Havia traição. Havia destruição. E as palavras de Rafael ecoaram como uma faca. Você já se olhou no espelho? Cara de espantalho, graciosidade de um saco de batatas. Ele riu dela. Riu com desprezo. Mas dias depois, no tribunal, tudo virou. A porta se abriu. Rafael entrou confiante. Até ver quem estava ali. Seu rosto empalideceu, as pernas cederam. O que ele viu que o fez desmoronar daquele jeito? Olá. Antes de começarmos esta história que vai mexer com seu coração, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E você que já nos acompanha, deixa aqui nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoramos saber quem está do outro lado da tela. Agora, prepare-se para conhecer Luana, uma mulher que descobriu que o amor da sua vida guardava um segredo devastador. Esta é uma história de traição, perdão e recomeços que vai tocar sua alma. Hoje, Luana se lembrou novamente da fazenda. Luana, uma menina de 10 anos com longas tranças castanhas, corria desesperadamente pela beira do rio, atrás de um bezerro travesso, brandindo um pedaço de cipó. Sua irmã de 5 anos, Bianca, correu atrás dela, tropeçando e caindo. Para, Luana, espera. Eu também quero fazer carinho no bezerrinho, gritou Bianca enquanto corria. Seu vestido colorido brilhou como uma luz vermelha em meio à grama verde. Luana se virou e viu como o touro Trovão, com um grande anel de ferro no nariz, ao ouvir o grito agudo de sua irmã, separou-se do rebanho e se aproximou de Bianca, bufando profundamente. Bianca, sem perceber o perigo, continuou a correr e gritar com a irmã. Trovão já havia abaixado a cabeça larga, mirando diretamente nas costas da garota. «Bianca!» Luana gritou assustada e correu em direção à irmã. Luana conseguiu empurrar Bianca para o rio e pulou atrás dela. E bem a tempo, o touro, bufando com suas narinas dilatadas, já estava exatamente no mesmo lugar onde Bianca estivera um segundo antes. Luana sabia nadar um pouco, mas Bianca não. Ela agarrou a irmã pelo vestido e a puxou para uma ilhota no meio do rio. «Vou contar para o papai que você me empurrou». Bianca chorou como se fosse o fim do mundo, sem entender por que sua irmã a tratava daquela maneira. «Ele vai te castigar e a mamãe não vai te dar sorvete. Você é má e feia, eu não te amo». Os gritos e urros de Bianca fizeram com que tia Neuza, irmã de seu pai, corresse para o local. Ela trabalhava numa fazenda próxima. Tia Neuza, a mais velha dos 5 filhos, permaneceu para morar e trabalhar em sua pequena cidade natal, quando o resto de seus irmãos e irmãs já haviam seguido caminhos diferentes. O pai de Luana e sua família vinham visitá-la uma vez por ano, durante as férias escolares. «Vocês estão vivas, minhas queridas. E quem deixou o trovão solto?» exclamou tia Neuza, entrando na água até os joelhos. «Vamos para casa. Não tenham medo. Trovão não vai tocar em vocês porque estou por perto». Luana ficou surpresa com o fato de que um touro enorme obedecia a uma mulher tão pequena quanto a tia Neuza. Luana queria perguntar a ela sobre isso, mas esqueceu porque Bianca começou a chorar de novo. Para acalmá-la, tia Neuza teve que pegar a sobrinha no colo. «Como você adivinhou que devia se esconder do touro no rio?» perguntou tia Neuza. «O vovô João me contou uma história, então eu me lembrei», respondeu Luana. «Muito bem», elogiou tia Neuza. Luana queria perguntar sobre o trovão novamente, mas não teve tempo. Seu pai já estava correndo para encontrá-las com a mãe dela. Luana lembra que brigou feio com os pais naquela época porque Bianca quase sofreu um acidente. Tia Neuza tentou dizer algumas palavras em sua defesa, mas foi em vão. Não só Luana ficou proibida de sair do quintal por 3 dias inteiros, como também não lhe compraram uma bicicleta, como haviam prometido. Mas Bianca ganhou uma boneca enorme, tão alta quanto ela. A boneca conseguia andar ao lado dela quando seguravam sua mão e dizia algumas palavras. Luana ficou preocupada com aquela punição injusta por muito tempo
e apenas a tia Neuza sentiu pena dela. Ela secretamente comprou sorvete para Luana e a deixava ir correr com sua amiga Olívia quando os pais de Luana iam para o mato colher cogumelos ou visitavam a cidade vizinha. Na verdade, Luana sempre sentiu a diferença no tratamento que seus pais davam a ela e a sua irmã. Um dia, ela ouviu a tia Neuza discutir esse assunto com seu marido, pensando que ninguém estava prestando atenção. Por que amam mais a Bianca do que a Luana? Indignou-se a tia. A Bianca é tão mimada e caprichosa, e a Luana é puro anjo, bondosa e gentil. Meu coração está se despedaçando. Deus não me deu filhos, então estou preocupada com elas como se fossem minhas. O marido da tia Neuza parou de aplainar a tábua e disse: é evidente que foi por causa da Luana que eles se casaram tão cedo depois que ela engravidou. Por isso não gostam da garota. E Bianca apareceu por mútuo acordo. Precisamos pensar com calma. Você, de repente, alguém ouve, sibilou a tia para o marido. Não é da nossa conta e é assunto que não vale a pena mencionar. Quando voltaram para casa, Luana simplesmente fingiu que não tinha ido ao quintal e que não tinha ouvido a conversa dos seus parentes. Embora na verdade quisesse perguntar o que aquilo significava, se casar porque engravidou e por que seu próprio pai não a amava por causa disso. No entanto, lembrando-se das palavras da tia Neuza, Luana agiu com sabedoria para a sua idade. Ela permaneceu em silêncio. Aquela conversa ouvida por acaso ficou para sempre gravada na memória da garota. Só mais tarde, quando se tornou adulta e relembrou sua infância, Luana percebeu que sempre fora uma criança não amada, e como se quisesse alcançar ao menos um pouco do amor parental que sua irmã mais nova mimada recebia, Luana se esforçou ao máximo para estudar bem na escola, ganhar prêmios em competições, limpar a casa e cozinhar. Pai, entrei na universidade, vou estudar de graça, e havia 10 pessoas por vaga no curso de administração. Luana compartilhou certa vez sua alegria com seu pai. O pai olhou para ela e, em vez de parabenizá-la, respondeu: se me dessem mais dinheiro seria maravilhoso. Procure um emprego de meio período. Você já tem 18 anos. Pare de nos dar despesa. A mãe se virou e Luana, na esperança de receber pelo menos um elogio dela, ouviu: vá comer, não vou esquentar 2 vezes. Luana, ofendida com tal recepção, murmurou: você esquenta para Bianca 3 vezes e ainda reclama quando ela pede para trazer no quarto. A mãe, descontente, colocou uma tigela de sopa na frente de Luana e resmungou: não gosta? Cozinhe você mesma. Ela ainda vai ficar resmungando aqui. Bianca está muito cansada. São as aulas na escola, a dança no clube e o curso de modelo. A coitada precisa estar em todos os lugares. Ela é linda, talvez seu destino seja casar com um milionário. Mas com essa sua aparência, você vai ter que trabalhar duro para se sustentar. Você é igualzinha à sua avó paterna. Desde então, Luana estava convencida de que o marido da tia Neuza tinha razão. Ela era uma criança não amada que amarrava o pai e a mãe. Luana já sabia o que significava casar-se estando grávida, e por algum motivo ela sentiu vergonha, como se fosse culpa dela. E assim ela suportou em silêncio todos os insultos que sua família lhe infligiu. Após se formar na universidade com louvor, Luana conseguiu um emprego prestigioso em um grande banco em Belo Horizonte, e sua carreira decolou rapidamente. Mas mesmo aqui, seus pais não consideravam o trabalho árduo da filha mais velha como algum tipo de conquista. Eles admiravam apenas Bianca, que imediatamente após terminar os estudos, se tornou modelo. Embora sua irmã mais nova só tivesse uma coisa em mente, roupas, festas, desfiles de moda e homens, não havia um dia sequer em que aquela mãe não a admirasse. Nossa Bianca é a melhor. Olha só para ela aqui, linda, disse ela, agitando uma revista de moda na frente de Luana, quando veio pedir dinheiro emprestado. Espero que ela encontre um marido rico. E você também, não demore. Case-se logo com alguém. O tempo está passando. Não adianta esperar muito. Você não tem muito sucesso, como dizem que a primeira panqueca sempre fica com grumos. A mãe riu da própria piada, e Luana não estava com ânimo para rir. O ressentimento corroía ainda mais seu coração,
e Luana começou a visitar os pais cada vez menos, embora continuasse a dar-lhes dinheiro regularmente. Então, aconteceu algo estranho, além da compreensão de Luana. O pai se apaixonou por uma jovem e fugiu com ela para o litoral de Santa Catarina, sem se preocupar em pedir desculpas à mãe, ou mesmo se divorciar dela de forma amigável. Ela não era a mulher ideal para mim, o pai declarou no tribunal, olhando com desagrado para a ex-esposa. A juíza ergueu as sobrancelhas e a mãe de Luana irrompeu em lágrimas de vergonha e ressentimento. Eles se divorciaram, mas a mulher abandonada nunca conseguiu aceitar a traição do marido com quem viveu por 25 anos. Devido ao estresse, ela desenvolveu problemas cardíacos. 6 meses depois, a mãe de Luana faleceu, extinta como uma vela ao vento. E durante todo esse tempo, enquanto a mãe estava viva, sua filha Luana, que não recebia amor, estava ao seu lado. Bianca visitou sua mãe apenas uma vez e, mesmo assim, somente para pedir dinheiro. "Tenho um novo namorado rico", gabou-se Bianca. "E como andam as coisas na sua vida pessoal?" Luana não teve tempo de responder. Sua mãe falou por ela. "De jeito nenhum. Ela está sentada em casa como um bicho preguiça, não sai. E nem chega perto de você, minha linda." Bianca deu uma risadinha e sentou-se ao lado da mãe na cama. E Luana, embora ofendida pelas palavras da mãe, foi buscar remédio na farmácia. Com essa carga de trabalho, trabalhar em um banco e cuidar diariamente de uma mãe doente, ela realmente não tinha tempo para pretendentes, mas na verdade, ela também não saía para lugar nenhum. Quando é que ia procurar um namorado? "Estou tão cansada", pensou Luana com um suspiro. Ela voltou para casa arrastando os pés, vinda da farmácia. No caminho de volta, lembrou-se de que nem sequer tinha tirado o avental de casa. Após a morte da mãe, Luana ficou de luto por muito tempo, ao contrário de Bianca, que já estava de olho no apartamento da mãe. "Eu poderia conseguir um bom dinheiro por ele. É um apartamento no centro da cidade." Bianca esfregou as mãos com satisfação. "Você não sente pena desta casa? Afinal, é nosso lar de infância", perguntou Luana. "Para que mais eu preciso de dinheiro? Vou receber em breve um contrato para trabalhar no exterior, e lá, sabe, o dinheiro não vai fazer mal." "Você é banqueira, mas dinheiro não cai do céu para mim", objetou Bianca. "Eles também não se apaixonam por mim assim. Eu os conquisto com trabalho duro, e antes disso eu estudei muito", Luana respondeu. "Você não entende, e dinheiro não é a coisa mais importante da vida." "É o que os ricos dizem." Bianca deu uma risadinha. "Se dinheiro não é sua prioridade, então me dê a sua metade do apartamento." "Por que você está em silêncio? Está com medo?" Bianca provocou. Luana olhou para Bianca como se a visse pela primeira vez. Ela não era mais a garotinha caprichosa que fugia do touro, mas uma jovem calculista e indiferente. "Minha irmã tornou-se uma estranha", pensou Luana. Embora, pensando bem, ela nunca foi próxima de Luana. E agora ela ficou ali de pé, olhando para Luana com avidez, aguardando uma resposta. "Está bem, fique com a minha metade", Luana acenou com a mão. "Não devo mais nada a ninguém." Bianca riu de alegria e beliscou a bochecha da irmã em tom de brincadeira. "Quem é a melhor irmã?" "Luana é a melhor irmã." Quando o dinheiro do apartamento foi recebido, sem pensar 2 vezes, Bianca comprou algumas roupas de grife e se preparou para ir passar férias em um resort caro na Bahia. "Mas você queria juntar dinheiro para alugar um apartamento para morar no exterior", Luana ficou surpresa. "Então, quando mais vão me oferecer esse contrato? Mas eu quero muito viver agora", gritou Bianca alegremente e pegou um táxi para o aeroporto. Só então Luana percebeu que tinha sido enganada. Então é isso que puxou ao pai. Luana suspirou amargamente e começou a se arrumar para o trabalho. "Nossa, sua irmã mentiu para você", disse Márcia, amiga e colega de trabalho de Luana, indignada. "O quê? Você está mesmo chateada? Afinal, você deu muito dinheiro para ela." Luana pensou por um instante e ficou surpresa ao descobrir que não estava chateada com Bianca. "Não, eu não estou", ela respondeu calmamente. "Você é uma boa pessoa, mas eu ficaria ofendida se fosse você", disse Márcia e acrescentou.
Que você tenha sorte no amor. É mesmo? Luana riu, tirando as migalhas da saia. Ok, hora do almoço acabou. Vamos trabalhar. Ou os astros se alinharam, ou foi porque Márcia desejou felicidade à sua amiga de todo o coração. Mas depois do almoço, Luana encontrou seu destino. Acontece que era Rafael, um jovem bonito que veio pedir um empréstimo para reformas na casa. Tenho muito pouco dinheiro sobrando, sabe? Mas outro banco me recusou. Rafael ficava cada vez mais vermelho e pálido enquanto admitia isso. Ele olhou Luana diretamente nos olhos e de repente disse: "O que você vai fazer esta noite?" Ao ouvir essas palavras, Luana deixou cair o grampeador das mãos e Márcia, que estava sentada ao lado, esticou o pescoço como uma galinha, querendo dar uma boa olhada no rapaz. Luana hesitou em responder, corando intensamente, e por isso sua amiga respondeu por ela. Ela não faz nada, fica entediada e sozinha em um apartamento vazio. Luana se sentiu ainda pior depois de ser ajudada daquela maneira. Ela lançou um olhar furioso para a amiga, e então soluçou nervosamente, o que fez Rafael rir. Então, se você não estiver ocupada, vamos em algum lugar. Conheço um ótimo restaurante aqui perto, sugeriu ele. Certo, Luana respondeu modestamente. Então eu te espero depois do trabalho. Bom, eu vou indo. Rafael já havia mudado de assunto. E o empréstimo? Luana lembrou. Quanto você vai me dar? Rafael sentou-se novamente diante da mesa. Claro, por mais que você queira, Luana abriu o notebook. Quanto mais, melhor. Sem precisar se ausentar do trabalho, Luana encontrou o amor. Eles namoraram por 6 meses. Rafael fez mais alguns empréstimos, não sem a ajuda de Luana. Para o casamento deles, o pai nunca apareceu. Mas Bianca causou sensação no casamento de Luana, atraindo descaradamente toda a atenção da noiva para si mesma. E Luana não se ofendeu com ela, porque ela amava sua irmã, e Bianca sabia disso muito bem. Após o casamento, Rafael foi morar com Luana, e Bianca, que estava morando temporariamente com a irmã, um mês depois, se mudou repentinamente sem dizer nada, deixando um bilhete. Não me procurem, estarei bem longe. Isso era tão típico de Bianca que Luana simplesmente deu de ombros e jogou o bilhete fora, tendo entregado o documento ao marido para que ele o lesse primeiro. Se ela disse isso, então não a procure. Ela já é adulta e tem o direito de decidir o próprio destino, disse Rafael com indiferença, continuando a assistir à partida de futebol na TV. Luana ouviu o marido, deixando de lado o pensamento sobre para onde a irmã mais nova estava desaparecendo, principalmente porque Bianca nunca atendia o telefone. Ela sempre ligava para si mesma, e mesmo assim, apenas por alguns minutos. Até esses minutos foram suficientes para Luana entender que Bianca estava bem. Bianca reapareceu depois de 5 anos. Ela apareceu na casa de Luana como se nada tivesse acontecido, sem nem olhar para Rafael, que a encarava boquiaberto. Bianca estava vestida com um terno caro e adornada com joias de ouro. Além disso, na entrada do prédio, um carro com motorista estava à espera. "Como você mudou, Bianca?" Luana exclamou e abraçou a irmã. "Onde você esteve?" "Onde eu não estive?" Ela riu, agarrada à irmã. "Eu queria te ver e também te dar um presente por todos os seus aniversários que eu perdi." Bianca tirou da caixa um vaso de cerâmica. No vaso ali cresceu uma flor estranha com pétalas de cor quase preta, que lembrava o rosto peludo de um gato ou talvez um diabinho sorridente. "O que é isto?" Luana olhou para a planta maravilhosa com curiosidade. "É um lírio do diabo", respondeu Bianca. "Dizem que ela expõe mentirosos e traidores protegendo o dono e depois morre. Esta é uma flor muito rara. Em breve precisará transplantá-la para um vaso maior para que floresça com mais abundância." "Que linda!" disse Luana, admirada, colocando cuidadosamente o vaso com a flor no parapeito da janela. "Espero que ela não morra. Já me apaixonei por ela. Obrigada, irmãzinha." Bianca sorriu e tirou uma caixa retangular da bolsa. "Mas não é só isso, maninha", disse Bianca com uma piscadela maliciosa. "Estou te dando isso por todos os momentos desagradáveis que eu causei para você. Me perdoe, Luana."
O que você está fazendo? Você é minha irmã. Eu não preciso de presentes, eu te amo. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Ela não esperava tal confissão de Bianca. Quando Luana abriu a caixa, deu um suspiro de surpresa. Sobre veludo preto, brilhando com diamantes e esmeraldas, jazia uma pulseira de ouro feita à mão por joalheiros árabes. "Oh, meu Deus, que lindo!" exclamou Luana, admirando a delicadeza da joia. "Provavelmente vale uma fortuna." Rafael olhou com avidez para o presente da esposa. "Você é uma garota rica, Bianca." Bianca olhou friamente para Rafael e não disse nada, preferindo se comunicar apenas com sua irmã. Se houvesse mais alguém na sala naquele momento, essa pessoa certamente teria notado a hostilidade com que Bianca olhou para o marido de Luana. E a feliz Luana não percebia nada ao seu redor além da própria felicidade. Ela ficou feliz em ver a irmã em casa e receber tanta atenção dela, e por isso não fez perguntas desnecessárias. Luana sabia que quando chegasse a hora, Bianca contaria tudo pessoalmente. Bianca não ficou muito tempo com a irmã, e por mais que Luana tentasse convencê-la, ela não ficou para uma visita mais longa. Alegou tratar de assuntos comerciais que prometeu explicar mais tarde. 2 semanas depois, Luana foi informada de que Bianca havia falecido em um acidente de avião particular ao aterrissar em um país estrangeiro. Descobriu-se que Bianca era casada com um rico produtor de vinhos da Itália. Luana não compareceu ao funeral da irmã. O passaporte dela já havia expirado há muito tempo. O marido de Bianca ligou apenas uma vez para dar explicações, mas Luana estava em tal estado de choque que não entendeu nada e apenas chorou. A dor da perda de sua irmã foi atenuada apenas 1 ano depois. Luana guardou o último presente de Bianca, o lírio do diabo, como a menina dos seus olhos. Durante esse tempo, ele se transformou em um lindo arbusto com vários lírios negros em caules finos. Luana já encomendou um vaso grande e bonito especialmente para ele, de um artesão ceramista que conhecia. A pulseira jazia intocada nas profundezas da cômoda. Luana nunca se atreveu a usá-la, com medo de perder sua amada lembrança. "Vamos vender. Você não usa mesmo", Rafael ofereceu uma vez. "Você pode vender o apartamento, usar o dinheiro para comprar uma casa de campo luxuosa. Pelo menos você terá algum benefício da sua irmã." Luana, ao ouvir tais palavras, olhou para o marido indignada. "Como você se atreve a falar assim? É tudo o que restou dela. E você está sugerindo que eu venda minha memória da Bianca? Isso não vai acontecer." Rafael ergueu as mãos em tom de deboche, como se estivesse se rendendo, e tentou disfarçar com uma risada. Mas Luana não estava rindo. Ela não conseguia entender como alguém podia se comportar de forma tão cínica. Luana viu o lado sombrio do marido pela primeira vez, e esse lado não lhe agradou completamente. Lembrando que Rafael também não queria ser pai, Luana ficou chateada, e nenhum pedido de desculpas do marido adiantou. 2 dias depois, Rafael partiu em uma viagem de negócios antes de ir embora, após ter implorado a sua esposa por perdão. E Luana ficou sozinha. Luana não admitia para ninguém, mas adorava quando Rafael fazia viagens curtas a trabalho. Depois, ela ligava para a amiga Márcia e juntas tinham encontros tranquilos para compartilhar histórias com chá aromático e doces. Desta vez também, elas se reuniram na casa de Luana para relembrar os velhos tempos. E a conversa, de alguma forma, naturalmente mudou para o assunto da fidelidade. "Não entendo como alguém pode trair a pessoa amada dessa forma", questionou Luana. "Rafael e eu, definitivamente, nunca nos traímos." "Tem certeza disso?" perguntou Márcia. "Meu ex-marido me traiu e eu não consegui perdoá-lo." "Tenho tanta confiança no Rafael quanto em mim mesma", Luana respondeu com firmeza. "Ele me manda mensagens no celular quase a cada hora, mas, pensando bem, eu não perdoaria uma traição." "É como ter a alma despedaçada. Isso não se perdoa." "Como você disse isso bem." Márcia balançou a cabeça. A noite estava chegando ao fim, e Márcia se preparava para ir para casa, onde sua família a esperava. Luana, às vezes, sentia ciúmes porque sua amiga já tinha 2 filhos, mas ela não tinha nenhum,
e o ressentimento em relação ao marido voltou a despertar no coração de Luana, provocando uma inveja repugnante da felicidade alheia. Márcia saiu, levando doces consigo para as crianças, que Luana comprou especialmente para elas. A casa ficou silenciosa e vazia. Rafael deveria voltar de sua viagem pela manhã, e Luana decidiu arrumar tudo. Ela ligou sua música favorita e começou a limpar. No seu trecho preferido da música, ela começou a cantar, imaginando que o esfregão era um microfone. Cante como se eles não pudessem te ouvir. Dance como se eles não pudessem te ver. Luana lembrou-se subitamente dessas palavras. E começou a girar dançando, fechando os olhos de prazer. No ímpeto da dança, Luana tocou com a ponta do esfregão o vaso com o lírio negro que Bianca lhe dera. O vaso balançava e inclinava. Luana deu um gritinho e correu em direção à flor, mas era tarde demais. O vaso se estilhaçou em pedaços, quebrando os finos talos das flores com seu peso. Meu Deus, o que eu fiz? Luana lamentou, recolhendo os cacos em seu avental. O último presente da Bianca. Oh, Bianca, seu lírio diabólico pereceu para nunca mais apontar para o traidor. Lembra, Bianca, como sinto sua falta, irmãzinha. Primeiro a mamãe foi embora e depois você. Lágrimas escorreram pelo rosto e pingaram sobre os pedaços de terra e lavaram as raízes como dedos que se agarram à vida. Depois de jogar os cacos no lixo, Luana correu para a cozinha para pegar um pote. Ela encheu com água e colocou a haste da flor sobrevivente na água. Sobreviva, minha amiga. Você significa muito para mim, sussurrou Luana olhando para o galho fino. Com cuidado, ela colocou o frasco com o broto em um local seguro. Luana continuou a limpar os restos do vaso e da terra. De repente, sob uma camada de raízes e terra, ela descobriu um pequeno envelope cuidadosamente embalado em várias camadas de plástico. Sacudindo os torrões de sujeira da sacola, Luana, com o coração afundando, tirou um envelope do bolso e nele leu a inscrição. Para Luana. Luana sentiu um calor repentino. Ela reconheceu aquela caligrafia. Seu coração afundou dolorosamente. Era uma mensagem de alguém que havia falecido um ano antes, sua irmã. Esquecendo-se da limpeza e do vaso quebrado, com as mãos trêmulas, Luana abriu o envelope e retirou de lá um pedaço fino de papel, coberto por uma caligrafia apertada. Em alguns lugares da folha havia manchas de tinta desbotada. Isso significava que Bianca chorou enquanto escrevia esta mensagem. Então, sentada no chão, Luana começou a ler a carta. Luana, escreveu Bianca, se você estiver lendo esta carta, significa que o lírio do diabo cumpriu sua função. Ou você replantou a flor, ou a quebrou, porque eu te conheço. Nesse momento, Luana sorriu. Até mesmo após a morte dela, Bianca conseguiu surpreender. Há muito tempo que queria confessar isso a você. Luana continuou lendo. Há 5 anos eu te traí, minha própria irmã. Seu Rafael te traiu comigo bem no seu casamento, no momento em que você estava ocupada com os convidados. Mas isso não é tudo. Luana sentiu o sangue gelar nas veias. Depois desse incidente, engravidei. Quando me declarei para Rafael, ele me proibiu de ter a criança e ameaçou arruinar minha carreira de modelo, sabendo que eu queria assinar um contrato com uma agência para trabalhar no exterior. Eu estava com muito medo, mas da gravidez eu não me livrei. Eu morava com a tia Neuza. Foi lá que dei à luz uma menina. Sua sobrinha se chama Marina. Ela já tem 5 anos. Ela está morando com a tia Neuza desde então e não conhecia a mãe. Eu apenas dava dinheiro para o sustento dela. Sim, eu estava amargurada e envergonhada, desculpe, filha, mas eu não podia fazer nada. Então me casei com um italiano. Alessandro é rico e muito gentil. Ele não tem filhos e eu contei a ele sobre Marina. Alessandro queria adotá-la. É por isso que voei até minha terra natal e vim até você para lhe entregar esta flor. Me perdoe, se puder. Rafael não sabe nada sobre Marina. Acho que nem ele se importa com ela. Será que você me perdoaria? Eu não perdoaria. Eu realmente queria que você soubesse a verdade, caso algo aconteça comigo. Sua irmã rebelde, Bianca.
Ao ler a confissão da irmã, Luana ficou sem saber o que pensar. Sentimentos fundiram-se num único impulso. Ela queria desistir de tudo e ir embora, mas o pensamento de que havia uma criança inocente abandonada em algum lugar a obrigou a se recompor. Marina, filha de Bianca, morava em uma pequena cidade com a tia Neuza, que já estava muito idosa para cuidar dela. Como isso pôde acontecer? Como eles puderam mentir para mim? Em voz alta perguntou Luana. Você estava certa, Bianca, em uma coisa. A flor cumpriu sua função e apontou para a traidora. Como Rafael pôde humilhá-la assim, e ainda por cima com a sua irmã? Por algum motivo, Luana não conseguia sentir raiva de Bianca, mas sim do marido. A raiva e o ressentimento em relação a Rafael fervilhavam em sua alma, formando uma mistura explosiva de fúria feminina, a mais terrível e impiedosa. Depois de olhar em volta do quarto, Luana pegou uma mala e, da melhor maneira possível, a encheu com coisas do marido. Tudo o que não coube, ela enfiou em sacos de lixo. Toda essa pilha de coisas Luana levou até a porta do apartamento e a colocou no corredor, para que Rafael visse primeiro os pacotes. O próximo passo foi chamar um chaveiro, que trocou a fechadura da porta em 1 hora. Após pagar o trabalhador pelo serviço urgente, Luana foi para a cama. O sono demorou a chegar, mas logo pela manhã, Luana, com os olhos marejados, adormeceu. Foi despertada pelo rufar de batidas à porta. Era Rafael, que não conseguira entrar em casa e havia retornado. Luana, por que você está jogando minhas coisas para fora? Você tirou isso? Vamos, abre! Gritou o marido histericamente do outro lado da porta. Luana já havia previsto essa possibilidade de desenvolvimento, então ela não abriu a porta completamente, mas apenas uma fresta com a corrente de segurança que o chaveiro instalou a pedido dela. Estou me divorciando de você, Rafael. Ela tentou manter a calma. Você me traiu logo no início do nosso casamento. Os olhos de Rafael se arregalaram e ele congelou, calculando mentalmente o que exatamente a esposa poderia ter descoberto sobre ele. Isso foi o suficiente para Luana entender que seu marido não a havia traído só com a irmã. Havia outras mulheres. Quantas amantes você teve além da minha irmã, Rafael? Rafael corou e sentou-se em cima da mala. Luana abriu a porta do apartamento e saiu para o corredor. Em frente, bem na porta ao lado, a porta entreabriu-se. A vizinha, uma fofoqueira apaixonada, estava ouvindo a conversa alheia. Mas Luana já não se importava com o que as línguas maldosas diziam sobre ela. Descobri que você me traiu com a Bianca, e ela engravidou. Rafael ergueu lentamente o olhar para a esposa. Quem te contou sobre Bianca e eu? Ela me contou. Os olhos do marido dela se arregalaram. Quando? Ontem à noite, respondeu Luana. Ela observava com prazer os olhos do marido saltarem das órbitas. Você está louca, Luana? Não, eu tenho provas. Elas estavam num vaso de flores. Ficou claro que as explicações vagas de Luana não ajudaram Rafael a entender nada. Ele corou ainda mais e olhou para a esposa com medo. Você sabe que tem uma filha de 5 anos? Perguntou Luana. Rafael, ao ouvir tais palavras, chegou a cair da mala. Não pode ser, porque eu dei dinheiro a ela para que Bianca pudesse interromper a gravidez. Luana tremia de raiva do marido. Como você pôde fazer isso comigo no nosso dia de casamento? Por que com a minha irmã? Como você pôde? Rafael deixou cair a máscara porque parecia não fazer mais sentido fingir. E você já se olhou no espelho? Seu rosto de espantalho, a graciosidade de um saco de batatas. E Bianca sempre foi uma beleza e eu gostava dela. Sim, só que eu era tão pobre. E você tinha algum dinheiro. Amor é amor, mas eu sempre quero comer. Luana deu um sorriso amargo. A culpa é toda sua, entendo. Bom, pelo menos você admitiu que dormiu com Bianca. E quanto à sua filha, o que fazer? Rafael se levantou, pegou sua mala e começou a descer as escadas rapidamente, e então olhou para trás e gritou. Isso ainda precisa ser comprovado. Sua irmã era uma verdadeira namoradeira. Não preciso de nenhuma filha nem de graça. Encontrei um tolo melhor. Luana não esperava outra resposta do marido,
e por isso fechou com a consciência tranquila a porta. Ela entrou imediatamente com o pedido de divórcio online, agendando a audiência. 3 dias depois, chegou o dia de comparecer ao fórum. Luana acordou cedo, vestiu seu melhor terno e seguiu para o tribunal. No caminho, seu coração batia acelerado. Márcia havia insistido em acompanhá-la para dar apoio moral, mas Luana recusou. Precisava fazer isso sozinha. Ao chegar ao fórum, encontrou Rafael já esperando no corredor, nervoso, andando de um lado para o outro. Ele a viu e tentou se aproximar, mas Luana desviou o olhar e entrou na sala de audiências. A juíza, uma mulher de meia idade com expressão séria, chamou o caso. Rafael entrou logo em seguida, sentando-se do outro lado da sala. Ele ainda tentava manter uma postura de superioridade, mas Luana percebeu o nervosismo em seus gestos. A audiência começou com as formalidades habituais. A juíza perguntou sobre os motivos do divórcio. Luana, com voz firme, declarou: traição conjugal. Meu marido me traiu com minha própria irmã no dia do nosso casamento. A sala ficou em silêncio. A juíza ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa. Rafael abriu a boca para se defender, mas naquele momento a porta da sala se abriu. Um homem alto, de cabelos negros e olhos expressivos entrou, pedindo desculpas pelo atraso. Era Alessandro. Luana ficou boquiaberta. Como ele estava ali? Alessandro se apresentou à juíza. Desculpe a intromissão, Excelência. Meu nome é Alessandro Amati. Eu era casado com Bianca, irmã da autora. Vim do exterior especificamente para testemunhar neste caso. Rafael empalideceu completamente. Suas mãos começaram a tremer. A juíza permitiu que Alessandro falasse. Minha falecida esposa deixou documentos e uma confissão por escrito sobre o caso extraconjugal com o réu, incluindo o nascimento de uma filha, Marina, que hoje tem 5 anos. Tenho aqui os exames de DNA que comprovam a paternidade, realizados quando tentei adotar a criança. Alessandro colocou uma pasta sobre a mesa da juíza. Rafael tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele caiu de volta na cadeira. Isso não prova nada! Ele gritou desesperadamente. Essa criança pode ser de qualquer um. Alessandro o olhou com desprezo. Os exames foram feitos com amostras obtidas legalmente através dos advogados que cuidaram da herança de Bianca. Você foi o pai biológico que abandonou a própria filha. A juíza examinou os documentos cuidadosamente. Seu rosto mostrava clara reprovação. Senhor Rafael, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Rafael, vendo que estava encurralado, explodiu. E daí? Fiz o que era necessário. Aquela garota não é problema meu. Eu não pedi para nascer. O silêncio na sala era sepulcral. Até mesmo a escrevente parou de digitar, chocada com tamanha frieza. A juíza bateu o martelo. Divórcio concedido por traição conjugal comprovada. Todos os bens do casal ficam com a autora. O réu arcará com as custas processuais. Rafael saiu da sala cambaleando, destruído. Luana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre. Alessandro se aproximou dela no corredor. Espero não ter me intrometido demais. Como você soube da audiência? Luana perguntou ainda surpresa. Eu estava procurando você, Alessandro explicou. Quando tentei adotar Marina, fiquei sabendo que você era a tia dela. Contratei um advogado no Brasil para te encontrar. Ele me informou sobre o divórcio e eu vim imediatamente. Achei que poderia ajudar com as provas que eu tinha. Luana sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Você está brincando? Exclamou Márcia quando Luana lhe contou em detalhes tudo o que aconteceu. É um filme de algum tipo. Se outra pessoa tivesse me dito, eu não teria acreditado. É um filme, Luana suspirou. Você acha que foi bom descobrir que sua família estava me enganando por tantos anos? Não tenho ideia do que fazer agora. Márcia serviu o chá e colocou a caneca na frente da amiga. Você não está interessada na garota? Dê uma olhada na Marina. A bebê já tem 5 anos. Logo ela vai começar a fazer perguntas sobre o pai e a mãe dela. Além disso, ela logo começará a ir para a escola. Pelo menos há uma escola naquela cidade.
Luana olhou para a amiga, surpresa. Ela nem sequer tinha pensado nisso. Não sei, respondeu Luana com um suspiro. E você vai descobrir, disse Márcia firmemente. E daí a menina deveria ficar órfã enquanto a tia ainda estiver viva? Precisamos buscar Marina. É isso que eu vou te dizer. E sua tia Neuza não está ficando mais jovem. Quantos anos ela tem? Luana calculou mentalmente e ficou horrorizada. Ela provavelmente é a mais velha de 5 filhos, e meu pai é o caçula. Ela já deve ter uns 68 anos. Márcia franziu a testa. Não consigo imaginar como uma senhora idosa consegue cuidar sozinha de uma criança tão pequena. Mesmo com meus próprios filhos, é difícil sem ajuda, e provavelmente tem uma vaca lá também. Não sei, respondeu Luana chateada. Então vai e descubra. Não se preocupe, minha amiga, eu não vou te abandonar, eu vou te ajudar. Terei sorte se encontrar alguém para quem doar meus vestidos, porque minhas filhas crescem tão rápido e nem tem tempo de usá-los. Luana olhou com gratidão para Márcia, que já havia assumido o patrocínio de uma criança que nem sequer conhecia. O coração de uma mãe é assim, porque não existem filhos de outras pessoas. Naquele mesmo dia, Luana tirou uma licença não remunerada e voltou para casa totalmente confiante de que estava fazendo tudo certo. Rafael continuou ligando para ela a noite toda, mas Luana não atendeu. Ela bloqueou o telefone dele, lembrando-se perfeitamente das palavras cruéis que a feriram, como espinhos afiados na memória. Na manhã seguinte, o ônibus levou Luana por campos e rios, fazendo um barulho suave e confortável das rodas. Luana olhou pela janela, tomando um gole de café de uma garrafa térmica, sentindo que mergulhava em memórias felizes da infância. Muitos anos atrás, ela e sua pequena irmã também se sentaram perto da janela e apreciaram a paisagem que passava rapidamente. Bianca, não se preocupe, estou indo buscar sua filha, ela disse mentalmente para sua irmã. Prometo que darei a ela o que você não pôde dar. Eu darei amor a ela como se fosse minha própria filha. Luana não percebeu como adormeceu, colocando as mãos sob sua bochecha exatamente como na infância. Sua vizinha de banco a cobriu com um casaco e abaixou o volume da música no celular. Cidadã, acorde. Estamos chegando em breve em Córrego Fundo, parada de 2 minutos. O cobrador sacudiu Luana pelo ombro. Ela sentou-se assustada e por alguns segundos não entendeu onde estava. Que sono eu tive, murmurou Luana e começou a se arrumar. E lá fora, pela janela, havia lugares tão familiares que seu coração doía. O rio cristalino continuava a fluir, cintilando com ondas sob o sol. A mesma mata de eucaliptos acenou com suas copas em saudação, e a mesma pequena rodoviária, mais parecida com uma casa de tijolos com uma única janela. Quando Luana desceu do ônibus e se aproximou da rodoviária, sentiu o ar familiar e o cheiro de ervas e frescor. Parecia impossível ter o suficiente. Passando pela rodoviária, uma estrada de terra atravessava um trecho de mata e levava diretamente à cidade de Córrego Fundo. Ônibus raramente passavam por ali, e muito menos estavam lá às 5 da manhã. Ainda bem que eu coloquei tênis em vez de sapatos, pensou Luana. Ela jogou a mochila sobre o ombro e caminhou pela estreita trilha em direção ao atalho. A cidade ficava bastante perto para os padrões locais, apenas 5 quilômetros. Uma bicicleta seria ótima agora, disse Luana em voz alta. Ela se lembrou de onde precisava ir, e isso lhe dava muito prazer. Quando mais eu poderei voltar à infância? No caminho havia uma nascente. A água jorrava como uma fonte de debaixo da terra. Alguma pessoa bondosa construiu um banco por perto e deixou ali uma caneca de alumínio. Luana não se atreveu a beber da caneca, mas bebeu de um punhado, como antes, um pouco de água gelada, levemente adocicada. Deliciosa. Luana disse isso e sentou-se no banco. O rugido de um motor foi ouvido atrás dela, e então, de repente, surgiu na esquina uma motocicleta com sidecar, conduzida por um motorista corpulento usando capacete. A motocicleta parou quando chegou perto de Luana. Você vai para Córrego Fundo? Gritou o motoqueiro com uma voz estranhamente aguda.
Luana assentiu. Quem vai ver? Na casa da minha tia Neuza Ferreira, explicou Luana e acrescentou. Sou a sobrinha mais velha dela. Luana, você não me reconhece? O motorista exclamou e tirou o capacete. Luana gritou de surpresa. Olívia, sua amiga de infância, estava ao lado dela. Olívia, Livinha! Luana gritou alegremente e correu para os braços abertos da amiga. Quantos anos, quantos invernos! Sim, bem, considere que nem consigo contar nos dedos quantas vezes nós duas não nos vimos. Olívia riu e abraçou Luana, que tinha lágrimas nos olhos. E parece que você está chorando. O quê? Minha alma está fora de lugar. Fora de lugar, você adivinhou, Livinha. Estou me divorciando do meu marido e há 3 dias descobri que minha sobrinha está crescendo aqui, uma órfã. Quero dar uma olhada nela e levá-la para mim. Não vejo a tia Neuza há 100 anos. Olívia franziu a testa. Sim, as coisas não estão bem com a pequena Bianca. Onde já se viu, com pai e mãe vivos, uma senhora idosa criar uma criança? Luana corou. Você sabe sobre a Bianca e o meu marido? Olívia deu uma risadinha. Afinal, a cidade inteira sabe. Bianca morou conosco por 7 meses. Ela escondia a barriga das pessoas da cidade grande, e quando deu à luz, ela deixou a Marina como um cuco deixa o ovo, e foi só isso que as pessoas viram dela. E a tia Neuza ficou. Ela já há muito tempo que oferecem dar a Marina a uma boa família, mas a velha não deixa levarem embora, mas os anos não são os mesmos. E daí, Marina? Perguntou Luana. Do que uma criança pequena precisa? Claro, da mãe. Ela vê a mãe em cada mulher que a visita. Ela também consegue ver isso em você. Você não tem medo de que sua filha vá se apegar a você? Vai doer arrancar depois. E eu não vou arrancar, ela respondeu firmemente. Quero adotar a Marina. Mas será que vão me deixar já que estou me divorciando do Rafael? Olívia, surpresa, ergueu as sobrancelhas e sorriu. Vão dar para ela. Como você sabe? Olívia entregou para Luana um capacete simples. Minha sogra é responsável pelo setor de adoção no fórum da comarca. Então eu não acho que haverá nenhum problema. Entre, eu te dou uma carona. Luana ficou tão feliz com a notícia que suas mãos começaram a tremer e ela não conseguiu apertar o capacete. Olívia, suspirando e dizendo algo sobre pessoas da cidade grande, ajudou a amiga. Logo a motocicleta vermelha com o sidecar estava saltando sobre os buracos, obrigando Luana a se agarrar com mais força ao corrimão. Luana reconheceu imediatamente a casa em que morava a tia Neuza. O telhado já estava bastante torto. A tinta da parede estava descascando e a cerca havia caído em alguns lugares. Agora, este lugar não era mais tão colorido e bonito como ela pensava quando criança. Era um lugar de memórias que causava dor no coração, enchendo-o de saudade do tempo perdido. Uma senhora idosa e magra sentou-se num banco e, depois de empurrar os óculos com as hastes quebradas para cima do nariz, pegou umas meias de lã de ovelha para tricotar. Ao mesmo tempo, ela ficava de olho na menina suja que brincava por perto com uma boneca velha, cujas longas tranças haviam sido de alguma forma trançadas pela mão inábil de uma criança. Quando a motocicleta parou, a velha se levantou e começou a acenar para a menina. Marina, sai da frente, entende? As pessoas precisam passar. Luana tirou o capacete e se aproximou da dona da casa antiga. Tia Neuza, você me reconhece? Sou Luana. Tia Neuza parou de tricotar, apertou os olhos por causa do sol, observando a visitante. E então agarrou o coração e começou a chorar, derramando lágrimas de alegria. Luana, não é isso, minha querida sobrinha. Deixe-me te abraçar. Como você ficou linda e bonita, minha filhinha. Ela se aproximou de Luana e, enxugando as mãos no avental com cuidado e medo de manchar o terno claro de Luana, a abraçou com força. E então a velha de repente irrompeu em lágrimas, enxugando os olhos com um lenço. Nossa Bianca, minha querida, morreu. Como isso é possível? Tudo estava indo bem para ela e então você cai e se espatifa. E por que esses aviões estão caindo? Que tragédia! Luana e Olívia ficaram imóveis, sem reação, observando Marina começar a chorar por causa da tia Neuza. Tia Neuza, fique quieta!
ou Marina vai ouvir. E quanto a Bianca, e se a pequena começar a fazer birra? Afinal, ela era a mãe, alertou Olívia. Tia Neuza acenou com a mão. Bianca não me disse para dizer que ela era a mãe da Marina, então a menina não sabe de nada. Ela conta para todo mundo que a mãe dela é artista, então ela foi muito, muito longe para se apresentar. Então Marina virá buscá-la. Luana ficou boquiaberta de surpresa. Como Marina podia não conhecer a mãe dela? Afinal, Bianca veio vê-la. Tia Neuza enxugou suas lágrimas. E daí? Bianca veio apenas algumas vezes. A primeira vez foi quando Marina tinha 2 anos. E a segunda vez passou por aqui há 1 ano. Ela rapidamente tirou fotos dos documentos de Marina, disse que queria levar a menina para o exterior e foi embora. Ela nos deixou algum dinheiro e nunca mais a vimos. Luana ficou surpresa. E nem sequer ficou para passar a noite? A velha senhora balançou a cabeça negativamente. Não, ela apenas disse que o marido quer adotar Marina porque é infértil e não há ninguém para quem deixar a riqueza. Ele é vinicultor. No nosso país o nome dele é Alessandro. E Bianca também disse que estava com pressa para te ver. O coração de Luana afundou, o que significava que sua irmã se sentia culpada, já que ela havia decidido acalmar seu coração. E Bianca fez isso muito bem. No entanto, como sempre, ela sabia como conseguir o que queria. Eu fico com a Marina, tia. Afinal, ela é minha própria sobrinha, disse Luana baixinho. A velha suspirou aliviada e começou a chorar. E já estava me perguntando com quem a menina ficaria quando eu morresse ou ficasse doente. Minhas forças estão diminuindo a cada dia. Veja, toda a fazenda está em ruínas desde que meu marido morreu. Deus não nos deu filhos. Aqui está minha Marina. Isso alegra a velhice. Mas o dinheiro que Bianca me deu acabou há muito tempo. E minha pensão é pequena. A menina está crescendo a passos largos. E os preços nas lojas estão de arrepiar. Ainda bem que os vizinhos estão ajudando. Eles vão doar o casaco velho e depois as botas. Oh! Luana começou a chorar. Ela nem conseguia imaginar quanta ajuda sua tia precisava com uma criança pequena nos braços. Eu levo você comigo também. Há espaço suficiente para todos. Venha comigo, tia Neuza. A velha senhora deu um suspiro de surpresa e cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam com os soluços. Eu já pensava que iam me tirar a Marina, e não terei ninguém para me dar um copo d'água. E aqui, soluçou a velha, estou tão cansada de lidar com tudo sozinha. Olívia, que estava ao lado, também começou a chorar. Por que você está chorando? Luana perguntou. Eu não sei. Olívia chorou alto, gritando uma dor que só ela conhecia. Lembrando-se de seus próprios problemas, Luana irrompeu em lágrimas. Então elas ficaram ali chorando no meio do quintal, perto da velha casa na beira da mata. 3 mulheres e uma menina que realmente queria encontrar sua mãe. A pequena Marina, por muito tempo, olhou para uma mulher desconhecida, lindamente vestida. E então aproximou-se dela e perguntou baixinho, olhando-a diretamente nos olhos. Tia, quem é você? Luana ficou sem fôlego ao ouvir essas palavras. E seu coração se apertou de pena da garotinha. Sou sua amiga. Você quer morar comigo? A menina balançou a cabeça e respondeu. Não, vou esperar minha mãe. Ela é uma artista famosa. E qual é o nome dela? Perguntou Luana, pensando que Marina diria o nome da irmã. Não sei, é um grande segredo, sussurrou a garota em seu ouvido. Entendo. Luana sorriu e pegou a criança nos braços. E eu trouxe presentes para você. O rosto da menina iluminou-se. Igual ao Natal? Melhor ainda, riu Luana. Tia Neuza bateu palmas e exclamou. Por que estamos aqui fora? Vamos entrar na casa, a sopa de feijão no fogão já está pronta há muito tempo. Quando Luana entrou em casa, ela sentiu o mesmo cheiro doce, exatamente igual ao da infância. Cheiro de feno e leite, lenha velha e tijolos quentes de fogão. Por dentro, tudo estava igual a antes. Uma mesa com um banco largo, uma cama rangente com puxadores de ferro na cabeceira e um velho puff coberto de tecido desgastado. Tapetes artesanais estavam dispostos em fileiras organizadas sob os pés.
Marina, ligue a chaleira elétrica para o café, ordenou tia Neuza e correu para o fogão a lenha. Manuseando habilmente a luva de forno, a velha senhora tirou do armário uma panela de ferro fundido barriguda, cheia de sopa fervendo. Imediatamente espalhou-se por toda a casa um aroma tão intenso que a boca de Luana começou a salivar. Uma chaleira polida e brilhante chiava sobre a mesa, e em uma tigela grande, pães de queijo empilhados. Luana suspirou profundamente. O peito dela se apertou, e o ressentimento em relação ao marido diminuiu. Estou em casa, pensou ela. Após um almoço farto, Luana lembrou-se de que havia prometido a Marina que lhe daria um presente. Bem, agora é hora de entregar os presentes, disse Luana. Viva! A alegria de Marina não tinha limites. Ela já havia se lavado e vestido uma roupa elegante, especialmente para as visitas. Um vestido que já lhe servia pequeno. Luana tirou uma boneca luxuosa da mochila, com longos cachos, que estava vestida com um vestido de princesa. Vovó, olha, a boneca até tem uma coroa de verdade, exclamou a menina admirada, olhando para a boneca através da janela da caixa. E isto também é para você. Luana entregou à menina uma pequena bolsa rosa com um cadeado dourado. Meu Deus! Exclamou Marina com os olhos arregalados de surpresa, e apertou a bolsa contra o peito, incrédula com a própria sorte. Todos riram, e Olívia balançou a cabeça e suspirou. Como ela precisava de tão pouco para ser feliz. Uma órfã, com o pai ainda vivo. Luana olhou para Olívia e a pegou pela mão. Você me ajudará a adotar a bebê? Ela perguntou baixinho. Claro, iremos ao fórum da comarca amanhã, prometeu Olívia. Tia Neuza também recebeu um presente. Luana deu a ela um lindo roupão e um conjunto de moletom com tênis. Para onde eu vou com essas calças? A senhora idosa ficou surpresa. Às vezes você vai desfilar por aí com roupas novas. Todas as velhinhas vão ter inveja de você, riu Olívia. E depois você tem que ir até o fórum da comarca, no hospital, por exemplo. Então amanhã eu vou vestir para ir à loja. A dona Petronila vai ficar verde de inveja, disse tia Neuza, satisfeita, olhando para si mesma no espelho. Na manhã seguinte, Luana e Olívia foram ao setor de adoção no fórum da comarca, onde Lúcia, sogra de Olívia, trabalhava. Após resumir brevemente a essência do problema, Luana perguntou diretamente quando entraram no escritório. Você acha que eles vão me aceitar para adotar a Marina? Através das histórias de Olívia, tomei conhecimento da situação dessa menina e de sua guardiã. O fato é que a senhora já é bastante idosa, e recentemente foi levantada a questão de um abrigo para a Marina, a chefe respondeu. Luana empalideceu e disse com voz suplicante. Não levem minha sobrinha. A mãe dela faleceu, mas queria ficar com a filha. Estou pronta para adotar a Marina, já reuni todos os documentos. Lúcia retirou uma pasta com documentos etiquetados como Marina Ferreira e examinou-a cuidadosamente. Erguendo as sobrancelhas em surpresa, ela disse: surgiu uma nova informação no caso. Muito provavelmente, enquanto eu estava de férias, outra pessoa se candidatou para adotar Marina, mas teve seu pedido negado por ser estrangeiro. Quem é? Perguntou Luana apreensiva. Um certo Alessandro Amati, respondeu Lúcia. Você o conhece? Sim, ele é o marido da minha falecida irmã. Aparentemente ele queria realizar os últimos desejos de Bianca, mas falhou. Agora é a minha vez. Me dê o formulário de inscrição. Meia hora depois, a chefe do setor de adoção já estava verificando o pacote de documentos e somente quando Luana queria ir embora, Lúcia disse: espere, o que isso significa? Processo de divórcio? Então você é casada ou não? Damos preferência à adoção de crianças por casais casados. Luana ficou imóvel no mesmo lugar. Ela nem sequer imaginava que o divórcio do marido lhe pregaria uma peça tão cruel. Mas ela também não conseguia mais conviver com a traição. Era insuportável para ela. Vou me divorciar em breve. É um problema. Depende do ponto de vista, respondeu ela pensativa. Se houver um casal disposto a adotar Marina, então eles darão preferência a ele.
Portanto, aconselho você a se casar novamente o mais rápido possível. Luana ficou chocada com a notícia. Onde vou encontrar um noivo agora? Além disso, ainda preciso me divorciar de Rafael. Depois de se despedir e agradecê-la pela ajuda, Luana correu para casa, decidindo passar na loja de departamentos no caminho para comprar roupas e brinquedos para Marina. Quando a feliz garotinha estava separando sacolas com blusas e vestidos novos, experimentando seus sapatos rosa favoritos, ela estava nas nuvens. Vovó, olha que botões lindos tem esse suéter. E que sapatos! Meu sonho! Agora o Pedrinho com certeza vai se apaixonar por mim. Tia Neuza riu olhando para sua favorita e agradeceu a Luana por suas generosas compras. O que você está dizendo, tia Neuza? Somos família, respondeu Luana em voz baixa. Marina esvoaçava como uma borboleta em meio às roupinhas fofas. De repente bateram na porta. Foi Olívia quem chegou com umas tortas. Marina, como de costume, correu para destrancar a porta. Naquele exato momento, ouviram-se um assobio e um passo pesado no corredor. Era Marina, assustada, correndo com olhos de horror. Há um homem ali, um homem enorme com barba preta. Luana, assustada, pegou a frigideira e, pronta para proteger todos na casa a qualquer custo, ficou na sua frente. Tia Neuza correu até o fogão para pegar um atiçador. Elas esperaram, o segundo se arrastando como gelatina espessa, aumentando ainda mais o horror. A porta rangeu ao abrir e alguém entrou na sala. Um homem alto de cerca de 30 anos, com cabelos pretos como azeviche e olhos castanhos vivos e expressivos, um rosto belo e expressivo. Que recepção calorosa, disse o homem em português com sotaque carregado. E em seguida, virando-se para a senhora idosa, acrescentou: Tia Neuza, acredito que eu seja Alessandro, marido de Bianca. O que você acha? Sou seu genro. Ai, meu Deus, disse tia Neuza juntando as mãos. Quase te batemos, meu rapaz. Me perdoe. Você é um de nós, Alessandro. Só te vi numa foto no celular da última vez que a Bianca veio. Desculpe, corando de vergonha, disse Luana. Entre, você será nosso convidado, mas como você nos encontrou? Alessandro sorriu. Quando tentei adotar Marina, os advogados me deram o endereço da tutora legal. Achei que seria bom conhecer pessoalmente a família da Bianca. Tia Neuza assentiu, compreendendo. Alessandro ficou paralisado por um instante, olhando fixamente primeiro em Luana e depois em Marina, que rastejou para fora de debaixo do banco, e então ele riu tão alegremente que todos os presentes começaram a rir também. Bem, você é uma figura, disse Alessandro batendo nos joelhos e caindo na gargalhada. E eu ficava me perguntando de quem Bianca herdou uma garota tão geniosa. Mas acontece que é de você, tia Neuza. E assim começou uma nova história. Alessandro ficou na cidade por algumas semanas, ajudando a consertar a casa, tornando-se parte da família. Um dia, ele se aproximou de Luana quando ela estava no pequeno jardim e perguntou baixinho: Vamos nos casar. Vamos fazer isso pela Marina. Embora, para ser sincero, você já me agradou desde o primeiro dia. Gostei da forma como nos conhecemos, quando você quase me acertou com uma frigideira. Agora eu amo você e a Marina. O que você acha? Luana corou, e brincando nervosamente com a barra do avental respondeu: Gosto de você, Alessandro, concordo, mas ainda preciso comparecer ao tribunal para finalizar o divórcio. Alessandro sorriu alegremente e abraçou Luana. Então vamos resolver isso juntos, e depois construiremos nossa nova família. E foi o que eles fizeram. Compareceram juntos ao tribunal, onde a cena descrita aconteceu. E no mesmo dia em que Luana saiu livre do casamento com Rafael, ela e Alessandro apresentaram um requerimento para se casar. A adoção de Marina foi aprovada rapidamente com Alessandro, ao lado de Luana, como futuro padrasto. E quando finalmente chegaram à cidade com uma sacola cheia de presentes para a amada filhinha, tia Neuza e Marina as encontraram nos arredores da cidade. E aconteceu o que Luana estava esperando. Mãe! Marina correu para encontrar Luana. Mãe, que saudades! E naquele momento Luana soube que tinha encontrado não apenas uma filha, mas também um novo amor e uma nova família.
A vida havia lhe dado uma segunda chance e ela estava pronta para aproveitá-la. Se você gostou desta história de Luana, que transformou dor em recomeço e encontrou o amor onde menos esperava, a próxima história que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei se você acredita que sempre há uma segunda chance na vida. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir uma história de superação. E conte nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a coragem de Luana? A traição de Rafael? Ou o amor de Alessandro? Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão fazer você refletir sobre a vida.